Para você que nos acompanha no TalkCast, muito boa noite. Eu sou a Gi Penteado, do meu lado o Lucas. Olá, tudo bem? E esse é o 5º episódio no nosso TalkCast. Hoje eu tô com uma pessoa... gente, vocês estão vendo que a gente tá no nosso cenário da AP Filmes mais uma vez. Então, antes de mais nada, agradecer o Beto por ter emprestado aí pra gente esse cenário lindo. E também agradecer o Cris, da Criativa Laser. Em breve a gente vai trazer novidades dele. Mas vamos lá, hoje eu tô com uma pessoa, ele é engenheiro de produção de formação, tem 38 anos, é o pai da Catarina, e ele é o atual diretor-presidente da Casale Indústrias e Equipamentos, é isso? Exatamente. Me ajuda a receber como ele merece, Mário Casale. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer enorme, obrigado pelo convite, Gislaine, Ivan, o Rick que está ali atrás, obrigado a todos aí, prazer estar aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Mário, vamos lá, como é que foi seu início profissional? Conta pra gente um pouquinho, pra gente conhecer melhor, pra galera que tá em casa também. Legal, bom, início mesmo foi quando eu tinha uns 13 anos, assim, meu pai desde cedo me colocou para trabalhar na empresa da família, nas férias, assim, então, meio período, tá? Não era que era o dia inteiro também, mas meio período eu ia lá trabalhar e acompanhar a empresa da família, conhecer desde cedo, separava parafuso no almoxarifado, limpava chão, devagarzinho foi evoluindo, né? Cada férias evolui um pouquinho, fui aprendendo. Mais tarde na empresa Júnior, trabalhei na empresa Júnior aqui na USP, eu fiz engenharia de produção aqui na USP em São Carlos. Trabalhei na ESC Júnior, um trabalho também bem legal. Trabalhei na área de qualidade, até agora há pouco a gente estava falando, você já teve alguma votação em alguma coisa, né? Já foi candidato? Fui na empresa Júnior, né? Fui eleito lá na empresa Júnior e tal. E depois eu fui trabalhar em São Paulo, trabalhei em banco lá, fiquei 4 anos lá em São Paulo. Trabalhei em banco, no Banco Itaú BBA, e depois vim para cá em 2011, trabalhar na empresa da família. Aliás, antes disso também, durante a faculdade eu morei 1 ano na Itália, trabalhei também em empresas lá, na área de produção, trabalhava também de garçom no final de semana para juntar um dinheirinho para poder viajar lá, curtir um pouquinho. E depois vim trabalhar na empresa da família. Em 2011 vim para cá, né, e passei por diversas áreas dentro da empresa. E você falou do início, né? Eu já estou contando até o final, olha só. Assim que a gente gosta. Mas só para fechar então, aí eu passei por diversas áreas, né, na empresa e entrei, enfim, na área de controladoria, fui cuidar de PCP, depois fui para produção, para fábrica, financeiro, fui devagarzinho, fui assumindo coisas diferentes, depois passei para a área comercial. Depois de 4 anos me tornei diretor da empresa e depois de mais 4 anos, 5 anos, eu me tornei o presidente em 2020. Então, eu tornei o presidente, meu pai foi para o conselho, né, se tornou o presidente do conselho. A gente já vinha fazendo um trabalho bem forte em governança, melhoria da gestão da empresa, processos, e aí a gente foi fazendo essa transição aos poucos e estou desde então nessa posição. Entendi. E então, por que você ou a família, né? A gente quer saber um pouquinho, escolheu essa área de inovação, de tecnologia? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu nasci numa empresa já desde cedo, né? Nasci numa família empreendedora. Uhum. Meu pai, ele entrou na Casale em 79, logo que ele se formou em engenharia mecânica. A empresa era de primos dele, então eu já nasci respirando essa inovação sempre, né? Meu pai sempre falando da importância de tratar bem o cliente, de inovar, de fazer melhor, né? Então isso desde cedo eu aprendi em casa, né? Diz que almoço de domingo de família empreendedora é reunião, na verdade, né? E é desse jeito mesmo. Então você viveu isso também, né, Com gente? Então, certeza. É desse jeito, fala muito sobre negócio e tal, então fui vivendo sempre nesse ambiente de inovação, de tecnologia, né? E para mim foi natural. Eu acabei escolhendo o curso de engenharia de produção porque eu já vislumbrava trabalhar na empresa da família e por isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é deixar as coisas mais eficientes, né? O engenheiro de produção é a pessoa que torna um processo eficiente, um sistema mais eficiente. É isso que eu sempre gostei de fazer. Entendi. E como, agora falando um pouquinho de política econômica, não é? Como você avalia a política pública de desenvolvimento econômico no município de São Carlos e no Brasil? Fala um pouquinho o que você está vendo nesse setor para a gente. Tá, bom.
a gente precisa entender o papel do Estado na política econômica, o papel das indústrias, dos institutos de pesquisa, etc. Então, a inovação para o desenvolvimento econômico é muito importante. Então, o Estado ele deve atuar na inovação, dando auxílio, muitas vezes subsídio, ajudando e estimulando a inovação, porque muitas vezes o risco para você investir em alguma coisa que você não tem como enxergar o futuro, se aquilo vai dar resultado ou não, é muito alto, e aí se o Estado vem e fala, não, mas é importante você investir, vai lá, investe em inovação, e aí você consegue ganhar coragem, vamos dizer assim, né, para investir em alguma coisa que é um risco muito alto, que pode não dar o retorno. Então eu entendo que o Estado ele tem um papel importante principalmente nisso, mas no restante é a iniciativa privada que deve fazer, né? Deve fazer as suas empresas, deve trabalhar nos mercados, ter livre competição, né? E aí o Estado tem um papel de deixar as coisas mais fáceis para o empreendedor, né? Então no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema seríssimo, que é impostos super complexos de se calcular. É uma insanidade, a gente fala que é uma insanidade, é um manicômio o que a gente vive no Brasil para se calcular todos os impostos. O Estado tem que facilitar, no que diz respeito, por exemplo, aqui localmente na nossa prefeitura, facilitar aprovações, né? Então, olha, eu quero fazer um prédio, eu quero fazer um empreendimento. Isso tem que ser rápido, tem que ser desburocratizado, seguindo a lei, claro, sempre seguindo a lei, mas isso precisa ser rápido. Então, o Estado ele tem um papel de regulamentar, certo? Então, ele regula, faz essa regulação, mas não atrapalha, né? Não pode atrapalhar o empreendedor. Então, por um lado, na inovação, eu acho que é importante esse estímulo do Estado, esse dinheiro do Estado para auxiliar a ter mais inovação. Por outro lado, na parte de desenvolvimento econômico em si, é importante que facilite as coisas, que seja rápido e que a gente consiga deixar o empresário fazer o que ele faz de melhor, que é atender bem o cliente, focar nos seus processos. E hoje, infelizmente, o empresário fica muito tempo, gasta muito tempo atrás de burocracia, seja estatal, municipal, etc., ou atrás de como resolver problemas de impostos, porque eu vou vender em São Paulo uma coisa, se eu for vender lá para Rondônia é outra coisa, se eu for vender, não, mas o cara é produtor, não é, ele contribui no ICMS, não é, cada um é um cálculo diferente. Muda de estado para estado. Muda de estado, muda o que eu estou vendendo, é um caos, é um negócio super complexo. Sim. Então, é muito importante, inclusive agora está tendo a discussão da reforma tributária, né? É extremamente importante que ela simplifique, né, a nossa forma de fazer as contas e de pagar, né? E para São Carlos, falando de desenvolvimento econômico na nossa cidade, eu vejo que a prefeitura, nessa questão de facilitar, por exemplo, deveria ter um distrito industrial, né? Um distrito industrial super bem estruturado para receber empresas, né? Inclusive, por que não dar subsídios para colocar a empresa ali? Subsídios que eu digo é facilitar a aquisição, por exemplo, do imóvel, de um terreno, né? Porque uma empresa hoje vem para São Carlos e fala assim, onde que eu vou instalar minha empresa? Ela vai ter que comprar um terreno no lugar e aí vai ter que ver, tem ônibus, não tem energia elétrica, não tem esgoto. Então, assim, hoje está muito difícil de empreender em São Carlos. Sim. E aí o pessoal reclama que falta emprego, falta mais oportunidades. Claro, não tem atração de empresas para cá, enquanto tem um monte de outras cidades, inclusive aqui do lado, Ibaté, né, tem um monte de outras cidades que fazem os seus distritos industriais, atraem empresas para trabalhar, e a gente está perdendo nesse processo, porque a gente não está fazendo esse trabalho. E tem que ser feito. Eu acho que a última grande empresa, podemos dizer assim, né, grande, gigante, foi a Volks, na minha opinião. Claro que nós temos aí o Serasa agora, nós temos a Airship, mas eu acho que a última grande empresa, com incentivo do governo, que o Rubinho, na época, que era o prefeito, que deu incentivo para que a empresa estivesse aqui, foi a Volks. Ou seja, quantos anos se passaram e outros prefeitos não deram tanta oportunidade para que empresários, que são os empresários que tocam o Brasil. São vocês que geram emprego, que geram renda, que faz que o país ande para frente, né? E aí os políticos travam vocês. Não é? Mas enfim, eu acho que precisa mesmo de uma política melhor para que possa trazer investimento para a cidade, né, Gi? Com certeza. E Mário, me fala uma coisa, como você vê a taxação do Pix? Taxação do Pix.
Olha, você fala taxação em imposto ou cobrança dos bancos? Em imposto. Imposto. Em imposto. É imposto. Eu acho que não deveria ter imposto sobre PIX. Eu acho que o PIX é uma prestação de serviço do sistema bancário. Eu acho que não deveria ter imposto sobre o PIX. Eu acho que o imposto ele tem que estar na troca de mercadoria. A hora que emite uma nota fiscal, você paga o imposto. Agora, pagar imposto pela transferência, para mim, é um absurdo. E como que você avalia o trabalho da Secretaria de Ciência e Tecnologia do município? Olha, a gente teve muitas mudanças, né, na secretaria. Era uma secretaria muito mais ampla, agora foi subdividida, né? Eu vejo pelas entregas que São Carlos está desenvolvendo muito pouco ciência e tecnologia que se aplica aqui na cidade e que cresça aqui na cidade oportunidades para as pessoas daqui. A capital da tecnologia. São Carlos é a capital da tecnologia, mas para o cidadão não é. Não é. O cidadão não tá é. virando meme, né? Esse negócio de capital da tecnologia. Eu brinco que o máximo de tecnologia que eu vejo como cidadão no dia a dia é um semáforo que conta de trás para frente. Não, isso. Tá ligado, né? Porque quando tá ligado. Então, assim, a minha avaliação sobre isso é que tem pouco estímulo. Eu vejo assim, eu como empresário, eu não tenho hoje, se eu quiser procurar alguém que me ajude, vai falar assim, como é que eu vou inovar, como é que eu vou investir em tecnologia, em ciência aqui? Porque existem, eu não sei se vocês sabem, mas existem mecanismos de obtenção de verbas para fazer investimento. Isso eu fui aprendendo com o tempo, na raça, buscando, eu quero fazer um investimento numa máquina nova, eu quero desenvolver um produto novo, um software, o que existe? Existem algumas opções, inclusive governamentais, como eu estava explicando, né? E dão incentivos para que isso aconteça. E dão incentivos, mas os empresários não conhecem, tem que ficar correndo atrás, descobrindo e tal. O governo deveria ter, o municipal deveria ter, na minha visão, uma agência de desenvolvimento econômico e inovação. Nessa agência, eu como empresário vou lá, tem uma portinha lá, inovação. Então, eu quero investir em tecnologia, eu quero investir em ciência. Como é que funciona? Olha, a gente tem parcerias com a USP, de com a fácil UFSCar, acesso, né? Fácil acesso. Só como é que funciona? Você pode fazer aqui um Embrapi, você pode pegar um PIP da FAPESP, você pode pegar um recurso da FINEP, funciona assim, assado. Tem essas pessoas aqui credenciadas em São Carlos que sabem fazer esse processo, sabe? Facilita a vida para o empreendedor, entendeu? Então, é isso que eu vislumbro, entendeu? Eu fico imaginando, né? Eu gosto de imaginar as coisas. Como é que vai ser? Não, vai ter lá a portinha, vai ter um portal, vai ter, eu falo a portinha da área de inovação, né? Que eu vou lá, eu falo, eu quero fazer, como é que é? Me ajuda. Vai ter que fazer evento para estimular, né? Vamos fazer evento para estimular a inovação, tecnologia, não só em empresas e startups, como empresas grandes, mas também em bairro. A gente tem que fazer desenvolvimento em bairro de empreendedorismo também. E a gente pode, como prefeitura, né, no futuro, a prefeitura pode ajudar nisso também, ela pode facilitar esse processo, é assim que eu vejo. É tudo comunicação, se comunicar com o povo, com o cidadão, com o empresário e falar, olha, tem muitos benefícios que o cidadão tem, que o empresário pode ter, mas não sabe, ninguém divulga. Mais do que se comunicar, dá uma resposta também, né? Sim, isso também é por exemplo, importante. nós temos a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que você pode divulgar a sua vaga na sua empresa para que as pessoas possam procurar emprego. Tem gente que não sabe, tem gente que acha que a Secretaria cobra para colocar, enfim, é tudo errado. O Banco do Povo, que ajuda o microempreendedor, tem muita gente que não sabe os créditos que são oferecidos lá, nem sabe se tem o Banco do Povo em São Carlos. Então o povo precisa saber. Você tem razão, você está falando, tem razão. Mas falando Mário, de agronegócio, como você avalia o agronegócio? Vamos falar um pouquinho de São Carlos primeiro. O agronegócio em São Carlos? Bom, nós temos diversas empresas, inclusive de máquinas aqui em São Carlos, né? Como a nossa, Casar Equipamentos, do nosso setor, indústria de máquinas. Aqui nós temos na região leite, nós temos pecuária de corte, nós temos cana. Então o agro é forte aqui na região, tem bastante agro, tanto de indústria quanto o pessoal que está no campo efetivamente trabalhando. Entendi. Não sei exatamente o que você gostaria de... Não, eu queria saber a força do agro em São Carlos, né? Porque nós vimos anos atrás aí que o agro tem muita força no Brasil inteiro, né? Nós somos os maiores exportadores de quase tudo. E eu queria saber de você, que está no meio,
como que está São Carlos, precisa melhorar no quê? O que precisa, a pessoa que está no agronegócio, a prefeitura pode ajudar, alguma coisa assim. Tá. Eu vejo assim, não é um público que eu já conversei para ouvir, tá? Então, assim, a gente está ouvindo muito, ainda estamos há bastante tempo para até chegar lá na frente na candidatura em si, então não é um público que eu ouvi muito para entender as demandas, tá? Mas, assim, eu vejo, por exemplo, necessidade, muitas vezes, de estrada, né? Que a pessoa não tem uma estrada que chega lá na fazenda, que a prefeitura poderia auxiliar para ter uma logística de entrada e saída. Os acessos. Né? De repente, parte de logística, né? Armazenamento, facilitação de armazenamento, de repente você poderia ter, não sei se faria sentido, teria que avaliar, mas um local de armazenamento público, né? Por exemplo, para ajudar na oferta de grãos, por exemplo, são coisas possíveis, né? Mas São Carlos, o que acontece? Não é uma cidade como você pega lá Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, outras cidades lá que vivem prioritariamente do agro, né? Então aqui você tem um agro muitas vezes até muito mais padronizado, digamos assim, na cana, por exemplo, porque muita gente arrenda para cana, né? Então a pessoa acaba nem vivendo da fazenda em si, mas arrenda porque tem uma usina que vai lá e cuida, né? Então não vejo muito em relação a isso que a prefeitura poderia auxiliar, mas a gente está à disposição para ouvir demandas, quem sabe tem alguma coisa que não está no radar aí. E conta pra gente como que funciona o Sanka Hub? O Sanka Hub? Isso. O Sanka Hub é o ecossistema de inovação da nossa cidade, né? É um nome que meu amigo Thiago Christoph que deu esse nome, ele que inventou esse nome. É como se fosse o Vale do Silício, tá? O Vale do Silício lá, aqui é um apelido que é o Sanka Hub, que é o nosso ecossistema de inovação. Que é basicamente você pensar em todo mundo que trabalha com inovação na cidade, seja as universidades, os centros de inovação, as empresas, por que não a prefeitura, quando, né, atua nisso, Sebrae, enfim, aí escolas, pensa em Senai, SESI, tudo, enfim, né, as Embrapas, todo mundo, né, as universidades, USP, UFSCar, todo mundo está envolvido num ecossistema de inovação que precisa estar trabalhando junto. Então, o conceito foi de criar esse apelido e começar a buscar estruturar para que a gente consiga inovar mais e a gente consiga trazer mais resultados para São Carlos, para a população da cidade, para crescer mais, melhorar a economia, etc. Então, inclusive agora está se trabalhando na governança, amanhã vai ter uma reunião, inclusive amanhã ou quarta-feira, acho que é quarta-feira, vai ter uma reunião, inclusive, que eu vou participar para discutir essa questão da governança, porque até então não tinha uma estrutura, assim. A gente fez algumas reuniões de planejamento, então era o planejamento estratégico do Sanka Hub, que era pensar o que nós podemos fazer para ter mais inovação na cidade, para melhorar esse ambiente nosso, como a gente se relaciona e tal. Algumas coisas aconteceram, como o CoFest, por exemplo, que foi uma semana, né? Acho que aconteceu 2 ou 3 versões, se eu não me engano, que era uma semana de eventos pela cidade para falar de inovação e empreendedorismo. Então, e agora está começando a estruturar um pouquinho de governança para se pensar em gestão mesmo, em liderança para fazer as coisas acontecerem, o que me deixa muito animado, porque eu vejo que quando você quer fazer alguma coisa, você precisa de liderança e tem que saber quem vai fazer e quando, né? Porque senão a coisa se perde no caminho, né? Ô Mário, me diz uma coisa, nós acabamos falando sobre a comunicação de muitas coisas que não tem, que a prefeitura não divulga, o governo do estado, o federal não falam, né? Em relação à Embrapa, o que você acha? A Embrapa divulga tudo que tem, ajuda muito o agronegócio, o que você pensa da Embrapa? Faz um bom trabalho? Faz um excelente trabalho. A Embrapa, a gente é suspeito para falar, porque a Casale, em 84, fez o primeiro misturador de ração da América Latina, a convite da Embrapa. Tá? Então, hoje o nosso principal produto é esse, foi a convite da Embrapa. Legal. Tá? Então, a gente tem um carinho muito grande por ele. São Carlos, para quem não sabe, tem 2 Embrapas, né?
Uma é a Embrapa Pecuária Sudeste, a outra é a Embrapa Instrumentação, que fica ali no centro, né? A Embrapa Pecuária Sudeste fica lá depois do zoológico e tal. São duas Embrapas separadas e tem um laboratório também, que é junto com ambas, tá? Para trabalhar na parte de agricultura de precisão, que é formidável. Então, a Embrapa gera muito conhecimento na cidade, nascem produtos lá de dentro, tá? É fantástico, eu admiro demais o trabalho da Embrapa e hoje o Brasil é a fortaleza que é pelo agro por conta da Embrapa principalmente. Claro, não só ela, mas ela com certeza tem grande parte desse mérito. Toda a pesquisa que ela fez, né, desenvolvimento para que a gente conseguisse trabalhar, por exemplo, com a soja no Centro-Oeste, que antes soja era uma cultura de clima temperado, não existia no Centro-Oeste. Isso foi desenvolvido pela Embrapa. E muitas outras estão fazendo outros trabalhos enormes. E aqui em São Carlos, na Pecuária Sudeste, um trabalho incrível que eles fazem, principalmente para a integração lavoura, pecuária e floresta. Tá? Então, eles fazem estudos aqui em relação à pegada de carbono, a você ter uma pecuária sustentável. Então, eles provaram que é possível você ter sim uma pecuária 100% sustentável. Inclusive eles provaram aqui que no ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, existe a captação de carbono na produção de carne e na produção de leite. Tá? Então eles fazem um trabalho incrível, eu sou fã deles. E se você fosse prefeito um dia, a Embrapa andaria ao lado do prefeito, da prefeitura no caso? O dia que eu for prefeito, Ivan, eu vou chegar lá um dia. Eu espero que seja ano que vem. Mas o dia que eu for prefeito, com certeza a gente vai trabalhar junto. A gente vai buscar unir forças, inclusive pelos objetivos da cidade. Você sabe que a Embrapa, durante a pandemia, ela disponibilizou o laboratório dela para fazer teste de Covid. Olha que legal. Até onde eu sei, muito pouco foi feito, se foi feito. Por conta de falta de articulação. Na pandemia, a gente formou um grupo pelo MoveSanca. O MoveSanca é um grupo de trabalho voluntário que eu fundei junto com alguns amigos, né? Hoje eu não estou na liderança, por alguns anos eu liderei esse grupo. E a gente formou um grupo que a gente chamou de Cominde. Esse termo quem criou foi o Anderson Criativo, que estava lá com a gente. Ele é criativo mesmo. O Anderson, não sei se vocês conhecem, né? Do Novolab, né? Junto com o Leandro Palmieri lá. Sim. E aí ele estava junto e o Cominde era Comitê Independente de Combate ao Coronavírus. Então a gente juntou forças com muita gente na cidade, inclusive o pessoal da Embrapa estava junto, e eles se disponibilizaram para fazer teste, porque eles têm equipamentos lá que poderiam fazer, mas até onde eu sei, muito pouco foi feito, por falta de articulação mesmo, de conseguir fazer a coisa acontecer. E Mário, o que você acha das atuais medidas do governo federal no agronegócio? Olha, foi lançado um plano safra bastante robusto, agora na semana, acho que foi semana passada. Eu acho que demorou para agir, a gente no primeiro semestre ficou com falta de recursos bastante tempo. Eu acho que ele poderia ter sido mais efetivo, porque deixou o produtor na mão por um bom tempo, assim, que já tinha acabado os recursos. E agora saiu e o pessoal ainda está esperando, né, essa disponibilidade dos recursos. Está se debatendo questões como estoque regulador, né? Eu acho que para alguns casos é bem-vindo, para você amortecer os preços, né, ao longo do ano. Agora, o que eu acho é que comprou-se uma briga desnecessária, porque o atual presidente ele entendeu como agro um setor fascista, nas palavras dele, né? E que a gente sabe que não tem nada disso, talvez ele tenha até se arrependido de ter falado um absurdo desse, né? Mas ele começou a se comunicar com o agro de uma forma absurda, na minha opinião, né? Então, eu acho que precisa rever um pouco. Não é porque o agro, em sua maioria, apoiou o opositor dele que é inimigo dele, porque é quem carrega esse país nas costas. Claro. É o que você estava falando. Boa parte do nosso PIB vem devido ao agro, o crescimento vem devido ao agro. Sim. Fizeram festa no primeiro trimestre, porque o Brasil está crescendo. Foi o agro que fez crescer. Foi só o agro que fez crescer, entendeu? Então, assim, eu acho que ele tem que dar valor à pessoa que está no campo produzindo, que a gente, todos os dias, a gente se alimenta, a gente se veste
devido ao agro. Senão... A quem você acredita a força do agronegócio? A quem? Um grupo de pessoas enorme, não tem uma pessoa, né? Você tem o pessoal da Embrapa, você tem o próprio Alisson Paulinelli, né, que faleceu na semana passada, ou foi... acho que foi na semana passada, esses dias atrás, né? A gente fez uma homenagem a ele, uma pessoa incrível, ele tem uma participação importante nisso também. Tem muitas pessoas que trabalharam nisso, né? No Brasil foi desenvolvido o plantio direto, né? Que é você não precisar retirar a palhada quando você colhe e você plantar direto e a palhada mesmo protege. Então foi desenvolvido máquinas para isso, coisa que não existia na Europa, porque lá você precisa, porque você tem a neve, então você tem que revolver a terra, então foi desenvolvido isso no Brasil também. Então é uma série de coisas que foram acontecendo para chegar no que a gente tem hoje. Tem lugares hoje que tem 4 safras no ano, 4 safras, enquanto lá na Europa de repente o cara faz uma. Entendeu? Então, eu estou falando 4 incluindo o boi, que muitas vezes vai lá, você tem um capim, ele vai lá, colhe esse capim, né, faz a colheita do capim, transforma isso em uma proteína vegetal em proteína animal, né, depois você coloca a soja, depois você coloca o milho. Então, muitas vezes a aveia, aqui em São Carlos, estava lá na Grindos na semana passada, ele faz 3 culturas numa terra lá, milho, aveia e milho. Então é incrível, e essa é uma vocação muito forte que o Brasil tem, né, de focar realmente no agro. Entendi. Ô Mário, você acabou de dizer pra gente aqui que um dia vai chegar na prefeitura. Todo. Né? E você chegando na prefeitura, o que você vai fazer pro micro produtor? Por que eu estou perguntando isso? Porque São Carlos vive de enchente nos finais de ano e não atinge só o centro da cidade. Atinge o produtor rural. Tá. Né? E eu nunca vi um prefeito ou alguém falar assim, a sua produção foi afetada, tá um incentivo para que você possa, né, reerguer. Tá. O que você faria, não só enchente, mas a pessoa que quer empreender na área rural, o que a prefeitura poderia fazer para esse povo? Tá. Olha, eu acho que... algumas coisas que é possível fazer, né? De novo, eu não estudei esse tema para trazer com profundidade, tá? Mas eu posso falar algumas ideias aqui. Eu falo isso porque é o seguinte, nós estamos trabalhando em um diagnóstico para fazer plano de governo. Tá? Então, assim, primeiro você tem que fazer um diagnóstico, entender os números, entender os problemas, conversar com as pessoas para entender as demandas, para depois você construir um plano de ação. Né? Então, eu não tenho... As respostas para tudo. Eu tenho hoje intenções e disposição de trabalhar. Pelo menos ser sincero. Tem uns que vêm enrolar, gente. Ser sincero. Não, mas é isso. É a realidade. Né? Então, assim, agora a questão é, o que dá para fazer, por exemplo? Você comprar merenda de pequenos produtores. Né? Então, você fazer um programa para, olha, você falou antes, né, do agro, tem a ver com isso. Né? Então, é uma política que você poderia ter. Vou comprar merendas de pequenos produtores, fazer um projeto em que X%, se conseguir 100%, venha de pequenos produtores da região, né, principalmente, né, focar na nossa região aqui, melhorar a infraestrutura de feiras, né, por exemplo, o pessoal, essa produção local, ela é consumida seja nos varejões, nos supermercados, mas também em feiras, né, então pode melhorar a infraestrutura de feiras, né? Como que está essa infraestrutura hoje para as pessoas estarem lá nas terças-feiras, no dia que tiver a feira, melhorar as condições, né? Então, apoios diversos que a gente poderia dar. Se tem essa questão da enchente lá fora também que prejudica, é a questão da gente ver como é que realmente poderia ajudar, porque eu entendo assim, a prefeitura ela tem que auxiliar e ajudar o empreendedorismo local. Sim. Porque é através do empreendedorismo local que vão ter mais empregos, vai pagar mais imposto e aí vai poder melhorar também a qualidade da saúde, da educação e assim por diante. Né? Entendi. Mário, e conta pra gente a sua visão de tecnologia em prol da comunidade. Legal. Olha, esse é um tema muito legal, Gi. Dá para fazer muita coisa mesmo. Porque quando você fala em tecnologia não tem limite, né? Ainda mais hoje falando em inteligência artificial, né? Dá para realmente pensar fora da caixa. Em São Carlos,
tem excelentes universidades com excelentes pessoas, cérebros que vêm aqui e pode ajudar muito, né? Então, vamos falar, por exemplo, na saúde. Nós até hoje não temos um prontuário eletrônico. É demais. Pessoa, o que é o prontuário eletrônico? É um sistema em que, eu vou lá na UPA, entrei lá, tô com o pé quebrado aqui, vim na UPA. Aí, então tá, foi lá, tá aqui, faz o que tem que fazer, os exames, etc. Tá no sistema. No seu caso você vai ter que ir lá para Santa Casa. Aí não tem que levar um papelzinho, tá aqui, leva lá, não. Tá no prontuário eletrônico. Chegar no sistema, dá a entrada, tá aqui, já tem lá o exame, já tem as informações do médico, etc. Então, uma coisa que é relativamente simples, né, que deveria ser, mas até hoje São Carlos não tem, porque é um absurdo, né? Isso tem que ser resolvido rápido, né? Isso tem que ser resolvido rápido. Outras coisas simples, assim, você fala, poxa, o aplicativo do ônibus não mostra o horário direito que o ônibus vai passar. Não consegue acertar o horário, você não consegue saber que hora que você vai chegar. Isso já tem que ter, isso é tecnologia básica, entendeu? Tem que ter esse tipo de solução, né? Então, tem diversas opções. Uma coisa que eu sonho, não sei se vai ser possível realizar rápido, mas eu sonho em fazer um sistema, isso eu sonho desde a época da faculdade, um sistema de otimização de semáforos, em que você use inteligência artificial e a taxa de passagem de veículos para você otimizar as rotas, entendeu? Para você melhorar os tempos de passagem das rotas dentro da cidade. Então, tecnicamente é possível fazer, mas eu não sei ainda quanto tempo que vai demorar para fazer isso, com custo acessível, etc. Mas é uma ideia que eu acredito que dá para fazer. Então você pensa, às vezes você está parado num semáforo, aí esse semáforo está fechado e não passa ninguém lá, fica lá num horário, por exemplo. Esse semáforo, será que ele não deveria estar aberto menos tempo neste momento? Porque às vezes ele está programado para um horário, sei lá, das 7 da noite, ou, aliás, o pico aqui é 6, né? 5h30, 6, está num pico, 6 horas. Então para esse horário é importante ficar 40 segundos e 20 segundos. Mas e nos outros? Nos outros, de repente, é meio a meio. Nos outros pode ser... No domingo, no feriado. No domingo. Então, assim, só dando exemplos, né? Sim. Você pode colocar a inteligência artificial para vislumbrar esses dados que você coleta, para otimizar as rotas e falar assim, olha, vai ficar tanto tempo e vai auxiliando. Isso sem perder, claro, as ondas verdes, né? Porque isso são importantíssimo, isso foi um avanço importante que a gente fez na cidade, porque antigamente era muito pior, né? Não existiam as ondas verdes, a gente tem que reconhecer o que melhorou, né? Pois é, e sobre o prontuário eletrônico que você falou, é importantíssimo. Você pega uma pessoa aí que toma todas, vai lá para a UPA, se não for com ninguém acompanhado, o que ele vai dar? O que vai dar? Glicose. Mas se a pessoa é diabética, pode matar a pessoa. Sim. Não é? Claro que geralmente vai com alguém acompanhando, mas se não vai, o médico não sabe se ele é diabético, não é? Sim. E aí? Isso é extremamente importante na capital da tecnologia. Esse exemplo é excelente e tem muitas coisas que acontecem por falta de um prontuário eletrônico. Pois é, a pessoa está de São Teodócia, vem para São Carlos, passa mal aqui. E aí? Você não sabe? A própria gestão da saúde como um todo, né? Claro. A gente ouve muito falar assim, outro dia uma pessoa me pediu uma ajuda porque não estava conseguindo marcar uma cirurgia e tal. Aí eu, enfim, consegui conversar com o pessoal na Santa Casa e tal, a gente conseguiu ajudá-la. Mas assim, por que não conseguia agendar? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo na gestão entre a demanda das pessoas que precisam fazer a cirurgia, a disponibilidade, as priorizações que precisam acontecer? Sim. A pessoa estava desesperada, falou, olha, eu preciso fazer, tal. Enfim, era realmente uma situação emergencial. E aí, se você usa a tecnologia, você pode melhorar muito essa gestão. Inclusive até a fila de espera, você acha que pode melhorar? Muito, muito. A fila de espera tanto numa consulta, como no exame, como pode melhorar na cirurgia, muito. nas cirurgias eletivas. Isso dá para melhorar muito com revisão de processos. Eu, como engenheiro de produção, posso te falar seguramente. Às vezes você não precisa nem contratar mais pessoas, é rever o processo de como está funcionando e você conseguir eliminar os gargalos, entender onde estão os gargalos e atuar onde estão os gargalos. Às vezes é realocação de pessoal, coloca essa pessoa aqui porque aqui está um gargalo, aí vai fluir. E gestão com priorização, sistemas, aí você tem que entrar em sistemas e tal, mas dá para fazer muito mais com o mesmo recurso disponível, isso eu tenho certeza. Entendi, legal. Tudo bem? Tudo bem, você? Tá, vamos lá então. O que você melhoraria nesse sentido, então, na nossa cidade? Porque como que você avalia
Política pública do governo municipal para o produtor rural. Para o produtor rural? Sim. Acho que um pouco do que eu comentei mesmo. Eu não vejo muitas questões assim que são estabelecidas. Não conheço assim exatamente políticas públicas para o produtor rural em São Carlos. Nada que você acha que dá para É o que eu comentei. citar. É o que eu comentei mesmo. Acho que a questão das estradas, a questão, por exemplo, dos pequenos produtores que de repente a gente pode fazer tanto para merenda quanto para os hospitais populares, para os restaurantes populares, né? Você comprar desses pequenos produtores, acho que são esse tipo de coisa. Mário, mas, por exemplo, tem pessoas que moram em regiões que as ruas são de terra, né? Como, por exemplo, Aracê de Santo Antônio, Tá. né? Que, se eu não me engano, eles pagam IPTU. Tá. Como que você paga IPTU e não é asfaltado? A estrada é uma porcaria. E aí? O que você me fala sobre isso? E queira ou não queira, tem um produtor rural nessas regiões como Varjão, Quinta da Felicidade, eu acho que tem, né? Também, enfim. Aí não seriam produtores rurais, porque se paga IPTU ele está dentro da cidade. Então, deveria ter todas as condições, claro, asfalto, o município em si, né? saneamento, água, tudo certinho, né? Então tem que ter. Eu acho que isso é questão de gestão dos recursos disponíveis, né? Agora, recurso para pagar cargo comissionado tem bastante, né? E criar mais. E criar mais. Então, essa reforma administrativa aí do Neto Donato que foi feita, aumentou absurdamente os gastos públicos aí, né? Segundo o portal A Cidade On, 16 milhões de reais por ano que aumentou de gasto. Com 16 milhões de reais por ano, acho que dava para fazer alguns locais de asfalto, né? Que está precisando de asfalto. E quantas cirurgias eletivas e quantas consultas que não dariam para ser pagas com esse recurso. Quantas famílias que estão passando fome, eu tenho recebido contato de pessoas falando, olha, a gente está com situação difícil aqui, precisando de doação de alimentos. E aí eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura para saber, e aí, não tem doação? Não, agora realmente está difícil aqui e tal. Pô, mas dinheiro para pagar o salário dos cargos comissionados, que muitos a gente sabe que estão trabalhando muito pouco, tem, mas para comprar alimentos para quem está com fome não tem. Sim. Então, esse pessoal, eles precisam, né, de um olhar diferente, porque aquela ponte que caiu, que a gente até fez a matéria, né, lá na estrada da Babilônia. Na Babilônia. Quanto tempo não ficou até refazerem aquilo lá? O buraco que eu fui comemorar. O buraco que a gente foi comemorar o aniversário essa semana, sim. 6 meses da enchente, 6 meses, General Osório, Jardim Cardinale, o buraco lá. Eu tive que ir lá fazer um vídeo com um bolo de aniversário. Eu vi lá outro dia. Não tem cabimento. É o segundo buraco que a gente canta parabéns. Teve um lá ali não é um buraco, ali é um negócio cratera, assim, uma cratera realmente. Eu vi lá outro dia. É falta de gestão, né? Assim, pelo que parece, né? Não posso afirmar com certeza, mas o recurso que foi gasto naquele ali na marginal da frente da antiga Casa Branca, dá para fazer aquele, dá para fazer esse da cratera, dá para fazer muitas outras coisas. Alexandrina sendo mexida pela quinta, sexta vez, não sei quantas vezes. Sei lá também estão mexendo vezes, lá, mas tá lá, tá aberto. Na descida lá. Em Araraquara teve a mesma ou até pior a tempestade na época. O presidente Lula veio aí, o governador já veio ali em Araraquara e a obra já foi feita. Morreu uma família ali e a obra já foi feita. E a obra aqui ainda nada foi feita. Por falar em morrer pessoas, aquela professora que morreu no Azuville, também ali continua a mesma coisa. Então, tá vendo? Falta priorização, falta gestão e eu acho que falta vontade também. Eu acho que muitas vezes quem está lá está mais preocupado com a eleição de 2024 e está pensando em como se eleger do que cumprir o seu papel de atender a população. É isso que eu sinto. Sim. Mário, me fala uma coisa, no seu segmento, como que é a mão de obra? Está sobrando? Não tem? As pessoas precisam se qualificar bastante? Olha, mão de obra, se você perguntar para 10 empreendedores, empresários, 10 vai te falar que essa é a dificuldade principal. Mas pessoas. Qual é? Olha, eu acho que nós, como país, a gente tem errado muito na educação. Não é que falta pessoas para trabalhar, mas falta pessoas qualificadas. Tá?
Então, você tem currículo pra caramba, você abre uma vaga, você tem um monte de currículo, mas você não consegue encontrar, claro, a gente contrata pessoas, a gente cresce, mas é uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas qualificadas. É por isso que a gente tem cada vez mais investido lá na Casale, na nossa empresa, em treinamento da pessoa desde o início. De começar com um aprendiz e ir aprendendo, pegar uma pessoa que está começando lá no Senai, para você ir formando pessoas e cresça dentro da empresa, né? Então, isso é uma coisa, inclusive, que eu vi lá na Alemanha acontecer, muito bem feito nos Estados Unidos também, em visitas que eu fiz, né, para aprendizado da nossa empresa e tal. E aí eu falei, não, a gente precisa realmente trazer programas de treinamento desde o início, porque lá eles têm programas, inclusive, incentivados pelos governos. Aqui tem também o aprendiz, menor aprendiz, mas aqui, por exemplo, o aprendiz não podia trabalhar na fábrica. Então ele vai lá no Senai, ele aprende a mexer num torno, mas ele não podia trabalhar na fábrica porque a legislação não permite, porque é arriscado e tal. Não, mas espera aí, no Senai ele pode vai aprender, lá, vai mexer, mas na fábrica ele não pode? Por que não pode? Não, mas é um ambiente seguro. Mas se você usa todos os EPIs, se você tem toda a rotina de segurança, qual que é o problema? Então, a gente como país, a gente tem errado muito na educação. Tá? Isso, infelizmente, a gente tem evoluído muito pouco. Principalmente na educação, ensino básico, fundamental. A gente, como país, a gente decidiu investir nas universidades, no ensino superior. E o que acontece? Quem que paga o ensino superior do rico? O pobre. Sim. Né? Eu estudei na USP, certo? Eu não paguei nada para estudar na USP. Certo. Quem que pagou? A grande maior parte foi o pobre, porque é do dinheiro do ICMS. Sim. ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Quem que consome? É o povo todo, é todo mundo. E aí, o que acontece no Brasil? O pobre está pagando para o rico estudar, porque quem que entra na universidade? Hoje ainda tem as políticas de cotas, né, para você ter o pessoal que vem de escolas públicas e tal. Mas a grande maioria que entra é de escola privada. É o rico que tem capacidade de estudar, etc. E aí, se você não forma gente, se você não tem volume de pessoas sendo formadas para o mercado de trabalho, você tem carência de capacitação. Né? Então, eu penso o seguinte, nós precisamos, como cidade, enfrentar isso e com muito cuidado e fazer São Carlos ter a melhor educação do Brasil. A melhor, a gente tem nós somos referência em relação a doutores a cada 100 habitantes. Né? A gente tem o maior número da América Latina em relação a doutores por habitante. Eu já ouvi falar que é a maior do hemisfério sul como cidade, mas certeza que é da América Latina. Né? Então, se a gente é referência nisso, por que a gente não pode ser referência na educação infantil, no ensino médio? Né? Então, eu vejo que, claro, tem escolas que são estaduais, mas a prefeitura pode atuar em conjunto e pode fazer políticas em conjunto para melhorar o nosso ensino. E aí, voltando para a sua pergunta, né? Eu entendo que a gente precisa ter mais ensino técnico, tá? Então, se você tem pessoas formando, já entrando no ensino médio, que tenha ensino técnico integral, importante que seja integral, o ensino integral é extremamente importante, o ensino técnico vai formar pessoas para já começarem a trabalhar. E também, depois desse ensino, você também ter cursos que substituem uma faculdade. Você pode ter cursos de 2 anos, como tem lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem alguns, mas é muito pouco ainda. Né? Aqui ainda tem muito na cabeça a pessoa assim, se eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser alguém na vida, eu tenho que fazer uma faculdade, senão eu não vou ser valorizado. Por que é assim? Não precisava ser assim. Todo mundo tem que fazer uma faculdade para ser valorizado? Não, eu posso ter cursos técnicos para fazer o que eu gosto de fazer. Eu posso ser um excelente eletricista e ganhar bem, agora não preciso de uma faculdade para ser um eletricista. Né? E aí a gente acaba percebendo que a gente tem essa carência tão grande por falta de uma política pública de ensino estruturada. Há muitos anos, infelizmente, né, dessa forma. Na minha visão,
o atual presidente Lula, ele perdeu uma oportunidade incrível de fazer um trabalho nesse sentido, né? Porque há tanto tempo lá no poder, como depois a Dilma entrou e tal, perdeu uma oportunidade incrível de cuidar melhor das nossas crianças. Sim. É assim que eu vejo. E o país atrasou um pouco nesse sentido, né? Porque quando você não faz a coisa acontecer, vai ficando para trás. Exatamente. Os outros países vão caminhando. Mas, Mário, você acabou de falar que um dia você vai ser prefeito. Uhum. Na legislação nossa, nós temos que ser filiado a um partido. Uhum. Que partido você está filiado? Partido Novo. Partido Novo. Partido E Novo. o que você me fala do Partido Novo? Bom, é um partido, o próprio nome diz, é novo e tá aprendendo. Né? É um partido que está aprendendo. Ele nasceu em 2015, se eu não me engano. É um partido que está evoluindo aos trancos e barrancos, né? Então a gente teve uma mudança bastante grande de um tempo para cá, né? O Amoedo saiu do partido, né? O Amoedo, que é um fundador, a gente é muito grato por ele ter feito o trabalho dele muito forte para fundar o partido, mas depois ele acabou, na minha visão, mais atrapalhando do que ajudando. Então foi muito bom ele ter saído do partido, e depois que ele saiu as coisas começaram a andar mais rápido. O que diferencia o Partido Novo dos demais? O Partido Novo, ele busca fazer política pública por evidências e fatos, né? Então, eu não faço uma política pública porque eu acho, porque eu acredito. É porque a gente tem evidências e fatos de que aquilo dá certo, né? Então, a gente vai buscar referências, você tem referências tanto no Brasil quanto no mundo, que olha, esse tipo de política tem esse estudo, isso aqui funciona desta forma, dá esse tipo de resultado. Então, isso é primordial, né? O Partido Novo não usa fundo eleitoral, o famoso fundão, né, que foi 6 bilhões de reais aproximadamente nas últimas eleições. O Partido Novo não usa esse dinheiro, ele foi lá devolver o cheque, falou, ó, tá aqui o cheque, devolve para usar na saúde, na educação, na segurança. Então a minha campanha futura, né, se tudo correr bem e eu sair efetivamente como candidato, não vai ter nenhum dinheiro público sendo utilizado, nenhum dinheiro nosso, do povo, né, sendo utilizado. Não usa também o recurso do fundo partidário. É um partido que ele busca se manter pela doação dos seus filiados. Então, para ser filiado no partido, precisa pagar uma mensalidade, a não ser que você não pague imposto de renda. Se você não pagar imposto de renda, você pode ser filiado sem pagar nada. A única coisa que a gente usa hoje é os juros do fundo partidário. Então, o dinheiro do fundo partidário fica lá parado, os juros a gente utiliza para ajudar a manter o partido. E é um partido que busca pessoas que muitas vezes não pensavam em estar na política, por olhar tudo isso que acontece e falar assim, não, eu não me vejo nesse meio dessa galera aí, eu não acho que eu vou conseguir trabalhar em equipe e tal. Então é um partido que buscou trazer pessoas de fora da política para falar, ó, venha para cá, você também pode fazer parte disso e a gente vai fazer diferente. E é isso que a gente está fazendo e aprendendo, né? A cada eleição tem um novo aprendizado. E agora eu estou muito otimista para 2024, tanto como partido, né, quanto para a nossa candidatura aqui em São Carlos. E para quem não sabe, quem que é a figura mais ilustre do Novo no Brasil? O Zema. O Zema. O Zema, que é o governador de Minas Gerais. Está fazendo um trabalho fantástico lá. Uhum. Foi reeleito em primeiro turno. Né? É um cara extraordinário. Minas estava quebrada, né? Quebrada. A administração do PT né? Quebrou a Minas Gerais e estava devendo para tudo e para todos lá, para as prefeituras inclusive, para os servidores, né? E ele conseguiu colocar a casa em ordem com gestão, né? Abrindo mão das mordomias lá. Ele fala que o pessoal vivia que nem um faraó lá, né? Que o governador vivia que nem um faraó, com 32 empregadas lá dentro do palácio e tal. Ele falou, não, o palácio a gente vai transformar aqui num local para eventos, um museu, né, que vai gerar renda, inclusive, para a sociedade, né, abriu mão de morar no palácio, abriu mão de todas aquelas empregadas e tal, vivendo uma vida simples, né, porque a gente entende assim, o político, ele não tem que ter privilégio nenhum, ele é um funcionário do povo, ele está lá para servir o povo, né? Então esse negócio do político ter um privilégio enorme, ter um plano de saúde melhor, ter salários absurdamente altos, isso o Partido Novo tudo abre mão. Você é obrigado a abrir mão quando você entra no Partido Novo. Você assina uma carta dizendo que você vai abrir mão de todos os privilégios. Então, um deputado federal que vai lá, por exemplo, para
para Brasília, se ele é eleito pelo Novo, ele tem que abrir mão de auxílio paletó, de moradia, enfim, um monte de coisa. Basicamente, você vai ter o seu salário, tem que reduzir assessores, não pode ter a quantidade de assessores que você teria direito. Por quê? Porque ele entende que isso aqui é um exagero, isso aqui a maioria usa isso aqui para fazer rachadinha, então você vai usar o quanto que precisa de fato para contratar. Né? Então, assim, é o tipo de coisa que o partido faz para que as pessoas que não queiram de fato fazer a coisa bem feita e do bem, nem queiram participar. Porque o cara fala assim, mas para que eu vou entrar nesse partido se eu tenho que passar por tudo isso aqui, é tão difícil fazer, é melhor ir naquele outro lá que é mais fácil, usa dinheiro do povo para gastar, para imprimir panfleto, para fazer vídeo, santinho, etc. Enfim, é muito mais fácil nos outros partidos. Né? Então o caminho pelo Novo ele é muito mais árduo, mas a gente acredita muito, por princípios e valores mesmo muito fortes que a gente acredita na forma de fazer do Novo. A gente escuta no meio político sobre primeira via, segunda via, terceira, quarta, quinta via, em relação a qualquer cargo majoritário. Em São Carlos, muitos dizem do PT, com o professor Newton Lima, outros dizem do Neto Donato, o Edson Ferraz, o seu nome agora, já está borbulhando o nome do ex-deputado Lobo Neto. Que via que você está? Se é a primeira via? Eu acho que essa questão de via, quem vai definir é a população. Né? Nós vamos mostrar para a população por que nós somos a única via possível para fazer São Carlos realmente se tornar a capital da tecnologia para o cidadão. Legal. É isso que a gente precisa. Título capital da tecnologia, o que vale? Nós temos que ser a capital da tecnologia para o cidadão. É igual você perguntou, aonde que pode usar a tecnologia? Eu dei alguns exemplos. Então, é tecnologia na saúde, na segurança, na educação. Por exemplo, você estava falando de tecnologia. Por que a gente não usa aqui as videochamadas para fazer consultas online? As consultas por vídeo. Hoje já é possível fazer isso. Então, às vezes, você pode fazer consultas simples, que é só conversar com a pessoa. A pessoa pode falar assim, não, mas eu quero presencialmente. Tudo bem, você vai poder ir presencialmente, mas vai ter gente que vai preferir fazer por vídeo e já resolver. E não precisa ficar na fila. Não precisa ficar na fila. Então isso durante a pandemia foi aprovado. Foi aprovado na pandemia. Não existia isso antes. Inclusive o Partido Novo trabalhou muito nessa aprovação disso, porque ele busca inovar. E aí, isso é uma coisa simples que poderia ser implementada em São Carlos, reduzir fila e melhorar o atendimento de todos. Né? Então, a gente vai mostrar para a população por que nós somos a única via que vai, de fato, trabalhar com gestão, com honestidade e com cuidado para que as pessoas se sintam felizes na nossa cidade. Eu gosto muito de falar de felicidade. As pessoas têm que se sentir felizes em São Carlos. A gente tem que ter mais parques. Cadê nossos parques? Cadê o contato com a natureza? Parque, né? Cadê o contato com a natureza? A gente tem muito pouco isso. A gente vai falar, eu vou no final de semana. O que eu vou fazer no final de semana? Você tem pouquíssimas opções do que fazer. Verdade. Né? Então a gente tem que ter mais opções. As pessoas têm que sentir mais felizes por morar em São Carlos. As pessoas têm que ter um orgulho enorme de morar em São Carlos. Não está acontecendo, né? Infelizmente. Não está acontecendo. E é isso que nós vamos resgatar. O orgulho de viver em São Carlos. E a gente vai resgatar essa felicidade muito forte de viver em São Carlos. É isso que a gente vai mostrar para a população que é possível. Agora, Mário, você tinha citado o fundo partidário, né? Mas você é a favor ou contra do fundo partidário? Eu sou contra. Você, Mário. Eu sou contra o uso do fundo partidário. Eu acho que a gente precisa fazer política com recursos mínimos. Hoje você tem um fundo partidário enorme, valores enormes, exorbitantes, que muitos políticos, infelizmente, utilizam para enriquecimento próprio, né? Para fazer coisas que não deveriam estar sendo feitas com fundo partidário. Então eu sou contra. Eu acredito que cada partido deveria buscar formas de se financiar. E o problema também, né, Gi, Mário, é o seguinte, aquela pessoa que sai candidato lá da periferia, aí o presidente do partido, ele acaba falando, o recurso vai para candidato A, candidato B, e deixa o coitado sem grana. Esse é o fundo eleitoral. É o fundo eleitoral, isso, o fundo eleitoral. E fica sem grana. Ou seja, quem vai ter mais grana para fazer a campanha é quem já está lá.
Teoricamente. Sim, no fim, o pessoal fala de renovação política, né? Que os fundos são importantes para a renovação política, mas o que acontece no final é isso daí que você falou. Quem recebe as verbas é quem já está, porque ele fala assim, eu vou apostar em cavalo bom. Né? Então, o cavalo bom quem que é? O cara que já está lá, ele já tem prova de voto, né? Já foi testado nas urnas. Sim. Então, a renovação, na verdade, é o contrário, porque esses recursos vão todos para esse pessoal, infelizmente. É verdade. E a situação política de São Carlos? Como que você analisa a situação política de São Carlos? Bom, nós temos um prefeito que lamentavelmente está internado, né? Até onde eu sei, ainda está internado, né? Que é uma pena, enfim, a gente já não tem um prefeito há algum tempo, né? Não entendo por que ele não está afastado, ele deveria estar afastado já há algum tempo, né? E o vice Edson Ferraz ter assumido, não entendo qual que é essa briga, essa disputa ali que, enfim, que o vice não exerce poder. Nós temos o Neto Donato que assumiu efetivamente esse poder, né? Que era rival na última eleição. Que era rival na última eleição, né? Como é que era? Uma creche por mês, o outro que falou ônibus que... ônibus R$2. Você juntou uma creche por mês com ônibus por R$2, né? E aí, infelizmente, a gente vê que a cidade está largada. É isso que a gente percebe, né? A troca de secretários, um número absurdamente grande de cargos comissionados que foram criados. Não sei para quê, porque a gente não vê resultado nenhum disso, né, na prática. Na verdade, a gente vê que está faltando recurso para gente que está passando fome, está faltando recurso para colocar asfalto onde precisa, mas para cargo comissionado tem bastante recurso, né? Então eu não entendo isso, é uma coisa que para mim não fecha a conta, né? E é o nosso dinheiro que está lá, né? É o nosso dinheiro que está lá sendo administrado por eles, né? Então, e aí olhando para frente, né, nós temos, você citou o Newton Lima, até onde eu sei ele está inelegível, né? Ele não pode atualmente se candidatar porque tem um processo judicial, né, que foi condenado, né? Então, no Partido Novo ele nem seria afiliado, para você ter uma ideia, né? O Partido Novo não aceita ficha suja, tá? Então, é outro diferencial do Partido Novo. Enquanto outros estão brigando para tornar a ficha suja limpa para poder se eleger, a gente não aceita nem como filiado. Tá? Então tem essa questão, e nós temos então aí um vice-prefeito que já se está colocando como postulante aí ao cargo, né? O atual secretário de governo que fez essa reforma administrativa caótica aí, que está gastando o nosso dinheiro, também postulando a prefeitura, e eu me coloco à disposição, né, da população para que a gente tenha de fato uma gestão bem feita na prefeitura, que a gente faça da forma como tem que ser feito, com gente boa na gestão, com secretários que conheçam do assunto que estão. Não para pagar favor político, porque o que a gente vê é muito, vou pagar favor político, você me ajuda aqui, depois eu vou lá e te dou um cargo. Aí cria carguinho para ficar pagando favor político. Né? Infelizmente é o que a gente vê muito. Né? E aí você pergunta, mas a pessoa faz o que lá? Não, ela é diretora de tal... Não, mas o que ela faz? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela faz, ela às vezes nem aparece lá, né? Infelizmente. Então, é uma coisa que tem que mudar, gente. Isso aí é um absurdo, isso está normalizado, a gente parece que aceita isso, e isso não pode. Isso né? não, sabe? É como se fosse normal, não, mas política é assim mesmo. Não tem que ser assim, nós temos que fazer diferente. Isso é um absurdo, cara. A gente tem que colocar as pessoas que precisam estar lá na prefeitura, pessoas que conheçam daquele assunto, que sejam boas tecnicamente, honestas, óbvio, né? Eu acho que não precisa nem dizer, mas a gente hoje em dia infelizmente tem que falar, né? Tem que ser honesta a pessoa, né? E acabou, as pessoas que precisam. Você não precisa encher de gente, porque se você encher de gente, o que você está fazendo? Você está usando o dinheiro do povo para pagar essas pessoas e está tirando de outros lugares. Então, enfim, eu acabei indo para o outro lado dessa pergunta, mas eu fico indignado com isso, cara. Eu não aceito, e por isso que, assim, eu como um cara que, eu estava comentando, eu sou um engenheiro de produção, gosto de tornar as coisas mais eficientes. Eu sou um cara de resolver problema. Eu olho um problema e falo, puta, isso aqui tem um jeito de resolver. Como é que vai resolver? Deixa eu buscar uma solução.
Ah, eu não conheço, então eu vou achar alguém que conhece. Eu vou buscar alguém que conhece, porque, claro, não conheço de tudo, conheço muito pouco, aliás, né? Agora, eu tenho que me cercar de pessoas que conhecem, Claro. que sabem mais do que eu, né? E aí, a gente consegue resolver os problemas olhando, fazendo diagnóstico, montando plano de ação e cobrando e acompanhando. Né? Outro dia me fizeram uma pergunta, você como prefeito, como é que você vai ser? Eu vou ser um gestor, assim como eu sou hoje o presidente da minha empresa, né, da empresa da minha família, eu vou ser um gestor. Eu vou ser um cara que vai acompanhar, sim. Ah, mas o prefeito deveria estar fazendo mais a política e tal. Não, mas eu vou fazer gestão, é o que eu sei fazer. Eu vou pegar quais são os indicadores importantes. Quem que está cuidando de cada indicador? Quando vai fazer o quê? Quando? E vou cobrar. E aí, está fazendo? Não está? Por quê? Qual que é a dificuldade? Posso te ajudar? Porque o papel do gestor é ajudar. Não é só cobrar, é ajudar. Ô, como é que está isso aqui? Não está saindo? Por que não está saindo? Posso te ajudar de alguma forma? O que eu posso fazer para te ajudar? Ah, tal pessoa está emperrando. Você quer que eu converse com a pessoa para a gente buscar resolver? É buscar formas de solucionar. É isso que a gente, como gestão, faz. E a gestão de pessoas, né? A gente tem que fazer a gestão das pessoas. Gerir, seja uma prefeitura, seja uma empresa, é gerir pessoas. Tá certo. É a mesma coisa. A diferença é os protocolos. Quais são os protocolos, quais são as regras, né, que você precisa seguir em cada uma delas. Mas isso é fácil de aprender. Sim, claro. O difícil eu acho é gerir pessoas. Isso é difícil. Isso eu ainda estou aprendendo bastante. Já melhorei muito. E vou aprender sempre mais. E se você fosse prefeito, você lotearia a prefeitura para partidos, como é feito atualmente? De forma alguma, né? Acho que essa você já sabia a resposta dessa, hein, Gi? O que a gente pensa em fazer é assim, a gente fazer coligação com gente séria, com partidos que queiram apoiar a nossa candidatura, tá? Isso a gente está super aberto para fazer, tá? Agora, uma coisa é você fazer a coligação e você estar junto lá no poder. A gente tem que saber dividir poder, isso é importante. Não adianta a gente falar assim, não, eu vou ser o único, eu vou fazer tudo sozinho. Claro que não, a gente tem que compor com outras lideranças, né? Tem lideranças da cidade importantes, tem boas lideranças que a gente precisa compor, e aí você compõe para você conseguir, inclusive, governar. Porque não adianta nada você chegar lá na prefeitura, ah, eu sou o prefeito, legal, e aí? Aí você não passa nada na Câmara. Exatamente. Porque você não consegue conversar, você não tem ninguém junto com você lá, tal, e aí? Como é que você vai fazer para governar, né? Então não dá, você tem que saber compor, tem que saber negociar. Agora, é muito diferente de você lotear a prefeitura para os vereadores todos, porque isso é uma prática de fazer troca de favores, né? É uma prática que, na minha visão, não é boa, não é correta. Eu acho que a negociação ela tem que ser sempre de forma ética, em cima de princípios e valores muito claros e que a gente busque os resultados para a população. E essa tem que ser a via das negociações. Como a gente vai atender melhor a população? Como que a gente vai ter serviços de excelência para a população? Sim. E hoje, quais as maiores necessidades da população na sua visão, Mário? São muitas e em cada segmento da população você ouve coisas diferentes. A gente tem conversado com bastante coisa, com bastante gente sobre bastante coisa. Um ponto que a gente mais ouve é saúde, tá? Saúde, assim, disparado é a que a gente mais ouve. Falta de remédios, tempo de espera em UPA, tempo de espera em cirurgia. Nossa, enorme, assim, a gente ouve falar muito, então assim, infraestrutura muitas vezes, então a saúde eu vejo que é muito forte. Uma coisa que eu não tinha percebido, mas muita gente está me falando é a iluminação pública, muita gente tem me falado sobre iluminação pública, eu gosto muito de conversar com as pessoas, tenho conversado muito, então isso é importante para ir entendendo, né? Então tem locais que o pessoal fala, olha, ali está super inseguro, o pessoal drogado está ficando ali e tal, enfim. Então iluminação pública é uma coisa importante. Asfalto a gente ouve muito o pessoal falar, né? Fala, poxa, o prefeito vem, põe um asfalto fininho para fazer a cidade inteira para ganhar voto e tal, mas depois rapidinho abre buraco e tal, porque não fez um serviço bem feito, né? Então a gente ouve muito falar desse problema, né? Esses são os principais pontos. E dos empreendedores, assim, a gente ouve muita falta de suporte mesmo, né? Muito dificuldade para realizar, pessoal, principalmente do ramo imobiliário, né? Você conseguir
fazer novos projetos, Sim. né? Eu ficava me perguntando por que São Carlos é tão caro morar, né? Por que o aluguel aqui é caro, por que o custo de vida é alto, né? E principalmente para morar, né? A gente tem um aluguel caro, a gente tem imóveis caros, né? E demorou para eu entender, só acho que uns 2 anos atrás que eu entendi isso. Por quê? Por quê? Porque as aprovações de projetos em São Carlos são muito lentas, Sim. muito burocráticas. E aí, uma coisa que era para ser boa, que o pessoal está lá preocupado com meio ambiente, fazer as drenagens que tem que fazer, uma série de aspectos e tal, acaba fazendo esse processo ficar muito longo e faz com que muitos empreendedores não queiram empreender em São Carlos. Eu conheci várias construtoras que falaram, não, em São Carlos eu não vou. Por que não? Cidade, poxa, uma economia forte, né? Uma cidade muito boa, gente boa e tal, por que não? Não, porque lá é muito difícil de aprovar as coisas, demora demais, o meu retorno reduz muito, eu prefiro ir para outras cidades. E aí o que acontece? Oferta e demanda. Se você não tem gente fazendo empreendimento aqui, você tem menos oferta Sim. de imóveis, e aí o preço sobe. É bem simples. Então nós temos que resolver isso. E resolver com tecnologia. Por quê? Eu estive chefe de gabinete da Secretaria de Habitação há um tempo atrás. E o processo vai para várias secretarias. E o processo físico chega-se às vezes de perder o processo. Você imagina um negócio desse. Você, como empreendedor, está com o seu processo lá, cada processo sumiu. Aí você tem que fazer tudo de novo. Isso que você falou, você me deu um gancho muito bom. Digitalização da prefeitura. Ué. Cara, não faz sentido hoje em dia ter tudo empapelada. Então, assim, imagina a eficiência das pessoas, Sim. o quanto que não pode aumentar Sim. se fazer via digital e por processos que ajudem, né? Porque imagina o pessoal que trabalha na prefeitura, a dificuldade que, né, Pois que é. Não é culpa deles, os caras querem fazer o negócio. Querem. Claro, sempre tem algumas pessoas que emperram, mas a grande maioria a gente conhece e sabe que é gente do bem que quer fazer o serviço. A questão é, mas você tem uma coisa super complexa, você tem uma forma de gestão complexa, papelada. Tem que levar pessoalmente lá, igual você falou, perdeu uma caixa, perdeu tudo, foi, e aí? Começa do zero. Então, a digitalização é uma coisa assim, para ontem, já devia ter sido feita há muito tempo. Eu não me conformo que até hoje... Além de ser ecologicamente incorreto, né? Correto, exatamente. Nós estamos em 2023, a gente ainda tem uma prefeitura que usa papel para tudo quanto é lado, ao invés de estar digital. Pois é. Né? Então, assim, isso tem que ser mudado completamente, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Felipe Roberto. Aliás, você que nos acompanha no São Carlos no Toque, tanto pelo Insta, no YouTube e também pelo Facebook, nosso muito obrigado pela audiência. E o Felipe Roberto está perguntando aqui, Mário, o seguinte: por que devo votar em você? Porque eu serei a melhor opção. Isso eu não tenho dúvidas. E por que eu sou a melhor opção? Por que eu serei a melhor opção? Eu tenho experiência em gestão. Eu acho que um prefeito tem que saber fazer gestão. Eu acho que ele não deve delegar isso. Tá? Achar que ele vai ser só um político e vai delegar a gestão para outras pessoas, eu acho errado. Eu acho que um prefeito tem que saber fazer gestão e tem que acompanhar de perto para resolver os problemas da população. Tá? Eu acho que um outro ponto importante, eu sei ouvir, né? Eu sou uma pessoa que ouve bastante, eu gosto muito de conversar para entender as dificuldades de cada um e depois de entendido eu gosto de conversar para buscar soluções, porque eu não faço nada sozinho, é sempre em equipe. Então, tendo gente boa junto, a gente discute, a gente busca soluções, a gente vai buscar opções fora, inclusive, da cidade, porque tem um monte de cidade por aí que está tendo a mesma dificuldade que a gente. Aí a gente tem que buscar como é que resolveram lá fora, qual que é a melhor saúde do Brasil em termos de cidade, quem que faz a melhor gestão, vamos lá conhecer. Sim. Então, o meu raciocínio vamos buscar as melhores práticas para fazer tudo aquilo que a prefeitura faz para ter serviço de excelência para o cidadão. Então, o que eu peço para o cidadão, né, é pensar na hora, no futuro de votar, em quem que ele está contratando para a função de prefeito. Olha o histórico da pessoa, olha o que ela fez na vida, o que ela fez nos últimos anos, né, onde que ela esteve nos últimos anos, se a pessoa estava aqui em São Carlos, se não estava fazendo algumas outras coisas, o que a pessoa fez, ela estava vivendo a cidade, ela conhece a cidade e ela tem capacidade de gestão e de entregar os melhores serviços para o cidadão. Então, o que eu
estou trabalhando é para me colocar à disposição como um gestor, como uma pessoa que vai resolver problemas, que vai buscar soluções para os problemas da população. Isso é o que um jovem como você, né, porque você é jovem, entrando na política, vai fazer de diferente pela cidade como prefeito? Sem dúvidas, eu acho que essa é uma forma, tenho certeza que é uma forma completamente diferente do que tem sido feito. Eu não vejo pessoas interessadas em resolver o problema de fato. Eu não vejo pessoas discutindo como resolver os problemas. Eu vejo pessoas fazendo politicagem. Falando que enfim, eu não vou comentar, muitas dessas coisas, mas assim, é incrível assim, o quanto que a gente tá mal de políticos na cidade, entendeu? Infelizmente, essa é uma realidade, eu digo pro cargo executivo, né? Infelizmente, eu não vejo pessoas com capacidade de fazer uma boa gestão, e é por isso que eu resolvi me colocar à disposição, porque eu vejo que dá para fazer de forma bem feita, eu vejo que dá para fazer de forma diferente, e eu não me conformo de deixar isso acontecer, de ver a população sofrendo, sendo que dá para fazer diferente. Então, por isso que eu resolvi fazer isso, ir para esse outro lado aí. Ô Mário, tem mais 2 perguntas aqui dos nossos internautas. A Camila, ela disse o seguinte: pensando em algo que vem sendo dor, ela escreveu aqui, há muito tempo, queria saber o que tem para a área central junto ao comércio. Tá, assim. Uma dor, né? Uma dor que existe que há muito tempo, central. Olha, nós temos na área central um problema muito sério das enchentes. Sim. Né? É um problema que eu também tentei atuar nela pelo Move Sanca, né? Eu puxei um grupo chamado Enchente Zero para buscar resolver o problema das enchentes na cidade. A gente, inclusive, fez proposta na prefeitura, fizemos um manifesto, um abaixo-assinado, a gente fez um trabalho bem forte em cima disso, conseguimos unir gente de todos os espectros políticos para pensar em como resolver esse assunto. Uhum. E na época, infelizmente, a prefeitura acabou não seguindo o que ela falou que iria fazer, que era abrir grupos de trabalho, fazer um grupo de trabalho para pensar no longo prazo a solução do problema das enchentes. Porque não adianta pensar que em 4 anos se resolve. O problema das enchentes é de longo prazo. Sim. E tem que pensar a cidade tanto em infraestrutura cinza, né, que é os famosos piscinões, como em infraestrutura verde, né, que é áreas de drenagem, árvores, né, você pensar parques lineares, que eu aprendi com a professora Luciana Schenck, da USP de São Carlos, um trabalho incrível com a Renata Bovo. Enfim, a gente tem que fazer esse tipo de solução. Resolvendo o problema das enchentes, né, além de resolver o problema das enchentes, a gente precisa restabelecer a área central como uma área de convívio social. Eu acho que a gente deveria ter na área central um cuidado muito maior dos locais. A gente poderia fazer políticas para estímulo de você ter um cuidado dos casarões que são lindos, né? A gente ter um local realmente com prédios históricos muito bem cuidados e que a gente possa ter uma revitalização desse centro, tá? Em que tenha um comércio forte, né? Hoje, por que eu falei primeiro das enchentes? Porque hoje quem vai fazer um comércio morre de medo de colocar o seu comércio lá. Uhum. Então quem está lá, infelizmente, vive uma situação no verão. Eu fico imaginando as pessoas trabalhando lá no verão com medo, né? De, e se cai um pé d'água aqui? Eu tenho que sair correndo. Né? Então, eu acho que isso acaba restringindo o comércio local lá e acaba fazendo com que o centro fique mais deserto, né, do que deveria estar superpopulado. Eu acho que uma prática, uma política pública bem-vinda que a gente precisa trazer para São Carlos também é essa revitalização de centro e uma reurbanização mais forte de centros. A gente tem que evitar tanto o uso de ficar fazendo muito transportes distantes, trazer a população mais para o centro da cidade. Eu acho isso importante. Entendi. O Ricardo Marques está perguntando aqui, Mário, como você pretende fazer para que esses grupos políticos incompetentes que vêm comandando a cidade há muito tempo, e não só os empresários, mas a política suja do grupo do... Pode falar, produção? Pode, né? Não, aniversário. O grupo do Neto, Donato e Ayrton. É tão pouco a corrupção do PT, e tão pouco a corrupção do PT, do Milton Lima. E como o Mário pretende administrar com eficiência? Ele escreveu aqui.
Legal. Obrigado pela pergunta. Como é o nome dele? Ricardo Marques. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Eu falei um pouco, né, sobre como fazer diferente, de forma eficiente, né? Então, em resumo, tendo gente boa nas secretarias, gente competente, gente honesta, que saiba fazer aquilo que está fazendo, tenha habilidade técnica para fazer aquilo, para fazer uma boa gestão, e a gente fazer política de forma ética, né? Então, como eu falei antes, as negociações sempre éticas, sempre buscando um ponto em comum, né? A gente sempre vai ter que negociar. Política, a arte de negociar na política é extremamente importante, né? Você precisa estar sempre negociando para buscar pontos de acordo, pontos de consenso, né? Então isso vai ser sempre uma forma muito importante de fazer, pelo diálogo, pelo convencimento, né? Então é um pouco da forma como eu vejo. Então é isso, pra gente, né, finalizar, pra não estender muito, vamos pro nosso Pinga Toque? Vamos lá. Eu tô curiosa pra saber o que você vai responder aqui. Uma palavra. Já sabe como funciona? Uma ou duas, vai. Uma só às vezes não dá. Eu já vi. Eu falo uma, mas o pessoal não colabora com uma, mas né? vocês mesmos às vezes falam duas ou três, aí... Que time você torce? São Paulo. Ah, pronto. Já não quero perguntar mais. Acabou as perguntas. Sou sofredor. Quando eu era pequenininho, o time era ótimo. Olha só, que time você torcia. Corintiano. Não, São Paulo. Quando eu era pequenininho, o time era ótimo. Foi 2 vezes campeão mundial, foi o ápice. Depois... Você quer falar de sofrer? Eu sou corintiano. Ah, é? Fazer o quê? Tem coisa que acontece. Vamos lá, então. Já sabe como funciona o Pinga Toque? Uma palavra por uma, certo? Tá. Então vamos lá, Mário. São Carlos. Felicidade. Família. Base de tudo. Estado de São Paulo. Desenvolvimento. Brasil. Coração. Um filme. Muito. Um filme. Forrest Gump. Uma comida. Pizza. Uma Essa foi bebida. fácil. Água. Agronegócio. Puxa o país. Startups. Inovação. MST. Uma palavra só? Essa é difícil, uma palavra. Eu vou ter que falar um pouquinho mais. Diria que eles fazem um trabalho, infelizmente, muito injusto ao invadir terras produtivas. Saúde pública. Caos. Asfalto da cidade. Muito ruim. Ayrton Garcia. Atual prefeito. Edson Ferraz. Atual vice-prefeito. Neto Donato. Atual secretário de governo. Júlio César. Ex-vereador. Ex-vereador. Câmara Municipal. Muito importante para a nossa democracia aqui de São Carlos. Tundize. Um fera da ciência. O Novo Lab. Fantástico. Pronome neutro. Como? Pronome neutro. Não recomendo usar. Acho que a língua portuguesa tem que ser seguida. Política. Importantíssimo. Iluminação pública. Iluminação pública? Deteriorada. Religião. Católico. Ex-presidente Bolsonaro. Um cara que teve boas intenções, mas se perdeu no caminho. Atual presidente Lula. Preso em 3 instâncias. Como é que fala? Julgado por 3 instâncias, preso e se tornou elegível por conta do STF. Uma tristeza. Uma tristeza? Não lembro muito de tristezas. Sou uma pessoa muito feliz. Uma perda que eu tive recente, prefiro não comentar. Uma alegria. Uma alegria? Minha filha.
Catarina. Uma saudade. Minha avó. E para finalizar, deixa uma mensagem para os nossos seguidores. Legal. Pessoal, obrigado a vocês, né, pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela audiência aí, pessoal que está acompanhando aí. Quero deixar uma mensagem de esperança para vocês, né? Eu estou me colocando à disposição realmente por ver, assim como todos vocês estão vendo a situação que está a nossa cidade, a política da nossa cidade. Eu fiz um trabalho voluntário durante alguns anos que eu busquei ajudar a resolver os problemas da cidade. Eu percebi que, infelizmente, através de trabalho voluntário, a gente não vai fazer transformações grandes e por isso eu decidi ir para a política. E por isso eu decidi fazer esse movimento muito importante na minha vida, que é sair da iniciativa privada, onde hoje eu sou o presidente da empresa da minha família, e ir para a política, para conseguir ajudar a todos, para a gente melhorar a nossa sociedade e tornar a nossa cidade mais feliz e capital da tecnologia para o cidadão. Então, eu queria convidar a todos para seguir as minhas redes sociais, é Mário Casale, você vai seguir no Instagram, Mário Casale, no Facebook, falar a todos que eu estou à disposição para conhecê-los, tirar dúvidas. A gente vai fazer um evento na quinta-feira próxima na Cardinale, vai ser às 19 horas. Quem tiver interesse em ir, manda uma mensagem tanto no Novo São Carlos, que é Novo São Carlos também no Instagram, no Facebook, ou para mim, né, no Mário Casale, no Instagram, no Facebook. Pode mandar uma mensagem que a gente manda a inscrição lá para fazer a inscrição para estar com a gente no evento. Então é isso, é uma mensagem de esperança. A gente vai poder mudar a situação da nossa cidade. Contem comigo. Então é isso, Mário. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes. E para quem nos acompanha até agora, um nosso muito obrigado. A gente deixa um beijo da equipe no TalkCast. Seu encontro marcado toda segunda-feira às 7 horas da noite. Combinado. É isso aí, Mário. Obrigado. Um grande abraço. Ótimo. Fica com Deus. Obrigado. Valeu, Gi. Valeu. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau.